Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando hoje das movimentações que o preço fez, foram as movimentações esperadas, as oportunidades e tá aqui deixando também as nossas marcações para o pregão de amanhã, falando um pouco de como é que foi a movimentação e o que dava para se esperar. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que deve, que isso está sempre ajudando a fortalecer o canal e faz com que o YouTube cada vez mais mostre esse vídeo, né, para quem tiver interessado e com isso a gente traz cada vez mais pessoas para aprender a operar o nosso método de Smart Money seguindo o trade institucional. Bora então falar do índice. Índice, a gente tinha essas duas marcações aqui que eu fiz ontem, né? Ele abriu já rompendo uma. Quem sabe que não é tomar posição no topo, já deve ter feito um trade aproveitando essa subida aqui no 15 minutos, né? Um trade aqui passando dessa parte de topo, pegando um trade de subida aí com teste da zona de topo. Ele não foi lá na outra região onde ele deveria ir para mitigar, mas não podemos negar que deu um tradezinho aí bem interessante, porque a volatilidade do índice está alta e a gente está falando aí de um trade de 400, 500 pontos tranquilamente ele deu, né? Se tivesse esperado essa vela aqui, teria pego um tradezinho de 400 pontos, porque esse aqui é o gift. Rompeu com vela de força, segunda vela foi um doji, entrada no corpo do doji, stop abaixo dele, alvo, projeção dessa vela para cima. Né? Então a projeção aqui, ó, teria feito, ela não chegou na projeção, chegou perto, mas acabou, teria dado um trade. Depois o preço fez essa retração aqui, e aqui hoje eu estava explicando até para um aluno, mostrando para ele o que a gente espera, né? Então, o que acontece? Quando o preço faz isso aqui, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é importante vocês saberem. Vocês estão acompanhando o gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos fez uma movimentação desse aqui, um engolfo. Baixa o time frame, vai lá para 1 minuto, para 2 minutos. Para vocês entenderem qual foi a movimentação que o preço fez. Que aí vocês vão identificar as entradas. Lembrem-se que o nosso operacional, ele funciona como? O preço ele vem fazendo topos e fundos mais altos. A partir do momento que ele perde um fundo e não consegue romper o topo, a gente tem a reversão. E a gente tem aonde a gente marca nossa zona premium, né? Zona de venda é zona premium, zona de oferta, zona de demanda é zona discount, que é zona barata. Então, premium e discount, essa é a nomenclatura que é usada lá fora, né? Então, aqui a gente usa a parte de zona de supply e demand, né? Ou oferta e demanda. E aqui a gente vê bem claramente no 1 minuto o que é que o preço faz. Isso eu venho falando para vocês, ó. Opa, não, essa aqui. O preço ele vem subindo, fazendo topos e fundos mais altos. Aí ele vem, deixa um outro sinal, ele rompe o topo e na volta rompe o fundo. Isso aqui é o que? Uma mudança de característica. Ele rompe 2 fundos, ó, num candle só. O que a gente faz quando acontece isso? Marca a nossa zona, que é o último candle que tentou fazer a subida, né? Preço bateu aqui. Tá. Aí o preço bateu aqui, voltou, veio testar, entrada aqui, stop acima da máxima, alvo, o fundo. E aí aquela velha história. Aqui nós temos o fundo do 1 minuto. Mas aí a gente volta para o nosso 15 minutos. E o alvo é o quê? No mínimo, fechamento de gap. Então vocês teriam pego um trade aí com um risco retorno espetacular. É um trade que aí
provavelmente, vamos pegar aqui, ó, tirando o... Aqui, ó, a gente provavelmente foi um trade que pagou aí, brincando 1.000 pontos, quem segurou, quem conseguiu segurar até lá embaixo foi 1.800 pontos. Claro que muita gente, quando chega nessa região aqui, faz essa volta, acaba estopando, porque não quer ver o preço voltar, mas aqui depois vocês vão entender que a vantagem do Smart Money e da operação com stop curto é que é o seguinte, aqui nós estamos falando, ó, de um stop de 150 pontos. E aí é a hora que você entra com 3 contratos. Aí você entra com 2 contratos. Primeiro contrato, você diz, ó, sai aqui ou sai aqui com um contrato. A partir do momento que você saiu com um contrato aqui, o teu preço médio daqui ele já foi lá para cima. Stop aqui abaixo do 0 a 0. Deixa o preço trabalhar e bota o alvo no segundo ou bota o alvo no fechamento do gap e aí vem fazendo trailing stop. Preço fez, baixou, stop aqui. Preço veio, e aí, porque aí vocês percebam que é o seguinte, ó. Quando ele engata a tendência, aqui nós temos, aqui, ó, observando no 1 minuto, nós temos topo, fundo, topo, ele rompeu o fundo. Aqui foi o choque do time frame maior, ou seja, o teu trade já estava bem protegido lá em cima, porque aqui deu outra entrada. Deu mais um trade aqui que deu mais uma descida que teria alvo lá embaixo. E aqui de novo, ó, rompeu o fundo, rompeu o boss, voltou para testar, mais uma descida. Porque quando o preço engata a tendência é assim que ele faz. Ele faz pelo menos 3 pernas ele vai fazer, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí depois ele lateralizou. É assim que o preço vai funcionar. Então vocês têm que ter oportunidade. Depois ainda ele deu aqui outra grande oportunidade, né? Veio rompendo fundo, voltou aqui para testar essa região, não rompeu o topo e aí ele fez uma outra queda fantástica, né? Pegando aí mais 1.000 pontos. Então hoje o trade do índice foi bem direcional. Depois ainda no final do dia ele teve esse trade aqui, ó, que eu até cantei a pedra para um aluno que a gente estava tirando dúvidas. Eu até postei o desenho lá para ele, até depois eu vou postar no Telegram, que eu falei, chegou aqui, ó, teste, o preço veio, rompeu, chegou na zona de fundo rompido, fazendo um choque, entra, alvo, primeiro alvo é aqui, segundo alvo é o teste do fundo. Por quê? Porque se ele passar, ele vai embora. Se ele não passar, ele volta a testar de novo e consolida. Mas, de qualquer forma, esse trade aqui é o trade que você... Como você tem um choque aqui, é o trade que você entra vendido com o alvo até aqui. Depois, quando ele chega na zona, você compra e sobe comprado até o topo. É o trade vai e volta. Tá? Por quê? Porque você está apostando no início da tendência, teu stop é curto e teu alvo é longo. Beleza? Então é assim que funciona o nosso operacional no índice e no dólar. Então bora fazer aqui os nossos estudos. A gente tem eu tinha deixado marcada essa zona aqui, ó, premium. Essa aqui é a zona premium discount, né? Abaixo do 0 a 50, tudo que é aqui abaixo é compra, tudo que é aqui acima é venda. Então, a gente sempre vai trabalhar na pernada no sentido. Então, por exemplo, o preço está subindo e fez um pullback. Eu vou traçar na última perna essa região e vou fazer o quê? Tudo que tiver abaixo dos 50%, eu vou procurar pelo meu order block para poder marcar a zona que eu vou estar esperando por compra, que no caso é essa região aqui, que coincide com essa linha azul, né? Que é a região de mudança de tendência. Ou seja, se o preço perder essa região aqui, ele vem provavelmente fechar o gap. Tá? Por quê? Porque aqui nós temos um movimento, ó, esse discount é desse movimento,
e essa aqui nós temos a pernada do movimento maior. Então, nós temos outra região aqui para baixo, tá? Então, vocês têm que estar muito atentos que tal, de repente, o preço. Se o preço vir para baixo, não é porque ele reverteu tendência, é porque ele tem retração. Então, o preço ainda está em uma retração. Por que que aqui não é uma boa hora de comprar? Porque se você comprar aqui, você está comprando topo. Reparem nisso aqui, ó. O preço acabou de romper, ele está voltando para testar os topos rompidos. Então, essas regiões. E aí são as compras de risco. Por quê? Porque ele pode fazer isso aqui, ó, para depois subir, tá? Então, vocês têm que ter muita atenção a isso. Anotem as marcações. No day trade a gente opera curto, mas aqui quando a gente está olhando no gráfico maior, a gente vê que as oportunidades não são de expectativa alta. Então é aquela história. O preço chegou na zona no gráfico de 15 minutos, baixa para 1 minuto. É aqui, ó, é o que eu falo, é aqui, ó. Vou dar bem um exemplo aqui, ó. O que aconteceu aqui. Ó. A gente tinha essa marcação aqui de fundo, né? Ele chegou na zona. Quando ele chega na zona, baixa para 1 minuto. Baixou para 1 minuto. Olha aqui, ó. Qual que era a operação correta a se fazer aqui? O preço chegou na zona de oferta, tem o topo traçado, ele subiu, fez o choque, voltou. Zona marcada, entrada no trade, alvo é o topo. Stop logo aqui abaixo. Esse aqui era o trade a se fazer, tá? Esse aqui era contra a tendência arriscado, mas o trade a se fazer é esse cara aqui, ó, da subida. Por quê? Porque você está apostando na tendência de alta, ou seja, o preço, toda vez que ele volta, você aposta a favor da tendência. Então, por isso que eu falo, chegou na zona de discount, chegou na zona de demanda, compra. Seguindo operacional, beleza? Então, as nossas marcações aí, só voltando aqui, a gente vai deixar aqui nessa região. Deixa eu marcar de cinza aqui mesmo, essa região aqui, tá? A gente tem esse fundo, Reparem uma coisa aqui no 15 minutos, ó. O que nós temos aqui? Nós temos essa região aqui e nós temos o fundo. E olha o que o preço fez. O preço veio, varreu o fundo, estopou quem estava apostando na venda e agora está indo testar o topo. O que ele pode fazer aqui? Isso aqui, para poder descer, subir de novo. Então vocês têm que ficar atentos à abertura de amanhã, tá? E isso aqui, ó, essa região aqui já foi. A gente atualiza ela para cá. Por quê? Porque é a região até onde o preço pode ir. Opa, esse aqui estava longe, estava lá em abril essa linha que estava lá em abril, então ela demora para chegar. Isso aí. Aqui a gente atualiza para quê? Para essa região aqui, ó, esse cara aqui. Esse verde que tentou subir. O preço ele pode vir até aqui para depois ele nos dar a venda para ir fechar o gap, tá? Então muita atenção aí, porque a gente está operando do lado da tendência, só que a gente tá sabendo que a tendência ainda é de baixa, tá? Vou botar aqui nos 60 minutos para vocês verem, ó. A tendência ainda é de baixa, a tendência macro é de baixa. Ele está querendo fazer uma outra perna de alta, ó. Rally, base, rally. Tudo indica que ele tem alvo para cima, mas a gente sabe que o preço ele não vai seguir, engatar uma primeira marcha aqui e subir direto. A tendência é que ele vá subindo assim. Então ele tem que pegar níveis. Aí ele volta, sobe de novo, volta, sobe de novo e por aí vai, devagarzinho vai. Certo?
Então é isso aí que a gente tem de marcações pro pregão de amanhã no índice. Dólar. O dólar ele fez uma pegadinha com a galera aqui hoje que eu vou te contar. A gente tava muita gente apostando na venda no dólar. E aí essa subida aqui, ó, não sei se foi notícia alguma coisa, mas isso aqui engata um stop de quem estava apostando na venda aqui, ó, porque ele está fazendo topos mais baixos. Só que o pessoal se esquece que nós estamos num fundo. Eu até falei ontem, o dólar ele é comprador e quanto mais próximo dessa zona aqui, mais força compradora ele vai ter. Por quê? Olhem só. É isso aqui que vocês têm que prestar atenção, ó. Ele rompeu o topo e está voltando para capturar a liquidez nessa região aqui. Tinha gap aqui para fechar. Então, muito provavelmente, agora ele tem esse gap aqui para fechar. E aqui a zona Premium Discount que eu deixei marcado. Nessa região, nessa última pernada aqui, sempre que ele estiver aqui abaixo, eu vou procurar por compras, porque eu sei que ele tem alvo até aqui em cima. Por quê? Porque a hora que ele chegar aqui em cima, eu vou procurar por venda, porque ele pode chegar aqui e subir de novo. É assim que a gente opera. Operando os níveis. E olha como ele foi cirúrgico hoje. A gente tinha essa região aqui de quebra de estrutura, né? E aí o preço abriu aqui embaixo, veio fechar o gap, fechou esse order block aqui, bateu no order block, deu venda, depois ele segurou nessa região aqui e deu a compra depois. Tá? Então, assim, muita atenção com as movimentações. Quando ela está numa consolidação assim, nós estamos falando de um fundo. Essa linha vermelha aqui embaixo é a mudança de caractere do dólar e por isso que tem essas duas zonas verdes aqui, ó, porque é uma zona muito forte. Então, sempre que tiver aqui próximo, vai ser compra. Não tem jeito. E agora ele fez isso aqui, ó. Ele fez o rompimento e agora ele voltou. A gente vai esperar o pregão de amanhã para ver se ele vai esticar para ele testar essa outra região aqui, que é os 50% do último movimento. Olha aqui que eu deixei marcado. Nós temos aqui, ó. Ah, não está correto. A zona do último movimento. Que aí eu vou estar esperando a venda confirmada, é aqui, ó. Enquanto isso, eu vou... enquanto isso, Emerson, a venda lá em cima eu não vou fazer nada. Claro que eu vou. Eu vou, enquanto ele estiver aqui, eu vou comprar. Por quê? Porque ele está fazendo fundos mais altos. Seguindo o nosso operacional, rompeu o topo, voltou para testar, é compra. É assim que a gente opera e é assim que a gente faz. Quando a gente faz isso aqui, ó a gente tem tinha o movimento, né, ali. Quando a gente pega aqui a retração da última pernada, ó, chegou mais ou menos na zona de discount, né? Ó, chegou na zona de discount. Não chegou em nenhum order block, porque o order block está aqui embaixo, chegou perto. Pode ser que amanhã ele venha fazer isso aqui para seguir o caminho, mas enquanto estiver acima dessa região aqui, eu estou comprando. Se ele passar aqui para baixo, aí eu vou esperar a volta para vender. Por quê? Porque isso aqui foi um fake out, ele só foi capturar essa liquidez aqui em cima. Certo? Então, era isso que a gente tinha para o dólar. Essas zonas aqui eu não vou desmarcar ainda, porque essa aqui foi apenas tocada, ela não foi mitigada ainda, então eu vou deixar ela marcada aqui, porque ainda amanhã ele pode ir lá testar de novo. Temos essas zonas do fundo aqui, onde a gente está esperando pelo preço, né? Aqui, ó, essa região aqui. O preço entrando aqui dentro dessa zona, a gente vai estar esperando por compras. O preço rompeu essa linha aqui para baixo, a gente vai estar esperando a volta para vender. Certo? Então, galera, o vídeo já ficou mais longo do que eu queria. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma ótima noite, um excelente pregão amanhã.
Grande abraço a todos, fui.